É isso aí, gente. Estamos de volta rapidinho, né? Eu falei para você que era rápido, não durou nada, né? Um intervalo rapidinho. A gente está com um monte de assunto em pendência aí. Amanhã vamos tentar dar uma zerada aí nesses assuntos, porque ficou a questão do pedágio para trás, né? Ficou a questão do horário do comércio também, mas amanhã eu prometo para você, né, que nós vamos colocar todas essas matérias. Nós tivemos uma semana bastante movimentada, graças a Deus, né? Muitas participações, tivemos participações musicais, teatro, né? Muita gente falando de artesanato. Que bom, né? Que bom que o programa está ganhando essa dimensão aí, virando um espaço para você, Teresópolitano, mostrar aqui, né, a sua arte, mostrar o seu evento, divulgar a sua atividade. É isso mesmo que a gente espera, é isso que a gente construiu esse espaço aqui para você, né? Vamos fazer o seguinte, vamos discutir então coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Estou recebendo de novo aqui, o grande prazer de receber novamente meu amigo pastor Tiago. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo novamente. Você tá bem? Estou bem, prazer pastor. muito grande. Estão tentando tirar a minha serenidade, mas eu estou bem. Tô sentindo que ficar sério ou sentir que as coisas estão bem tá bem difícil. Tá muito complicado, Bom pastor. dia para você que nos recebe também na sua casa. Mas tá complicado. Pastor, semana complicada, né, pastor? Tudo. Muito é difícil. Disputa de poderes, é autoafirmação, é reafirmação, Cara, tudo que você olha para todos os lados, você pensa o que o Cazuza falava, cara. E aí, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. E vou te falar que tá aí, os nomes dos sócios apareceram. E não é o povo. A diferença é que na época do Cazuza, né, quando ele compôs essa pérola aí, a gente não sabia quem eram esses sócios, né? Exatamente. Isso agora a gente sabe, sujeito né? oculto. Agora está muito revelado. Agora está claro, muito na tá cara. claro, né? Tá claro. Agora, pastor, a gente está com uma dificuldade muito grande, né? A gente está recebendo, eu inclusive tenho recebido aqui muita gente perguntando. Você sabe que nessa relação da política aí, né? Muita gente acaba tendo a gente aqui como referência. E aí eu recebo muita pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook, até na rua mesmo. O pessoal me para na rua e vai perguntar: e aí, Anderson, como é que é esse negócio aí? O sujeito vai lá, né, rouba, compra político, né, faz a empresa dele virar a maior empresa do país, aí depois vem o judiciário e fala assim: não, olha só, se tu entregar todo mundo, eu vou livrar a tua cara. A delação, Que é o negócio da delação, da leniência, né? Que a delação premiada é no caso da pessoa física, né? A leniência no caso da pessoa jurídica. Mas as duas coisas são a mesma coisa, que é o acordo para você se livrar aí, né? Como é que fica a relação ética, pastor? O cara apronta tudo que aprontou só porque ele delatou o outro, né? Eu tenho certeza que você já está até com a passagem pronta aí. Né? A passagem bíblica já está ali, cara, ó. Tem que coçar muita cabeça, cara. E não é piolho. O lance é esse. Se fosse piolho, ainda tinha tratamento para a gente poder resolver esse problema. Agora, a grande questão é o que a gente vive hoje e a sociedade que a gente penetra hoje no nosso cotidiano, os textos que a gente lê, as pessoas com que a gente convive, já não tem mais referencial de ética, já não sabe mais o que é conviver e como proceder da forma correta, da forma coerente. Mas isso tudo, cara, parte daquele início de que o indivíduo é a pessoa que compõe o macro do poder. Tem um camarada chamado Michel Foucault, que ele é um camarada, um historiador, um grande filósofo, para falar a verdade, de formação, um historiador. E Michel Foucault vai dizer que existe a chamada microfísica do poder. A microfísica do poder, no Foucault, ele vai dizer que antes ou anteriormente, a ideia era que o Estado, que é o macropoder, fazia com que as pessoas pudessem conviver com tudo aquilo que elas tivessem que conviver por uma certa imposição. Então, o poder maior dizia àquelas pessoas o que elas deveriam fazer. Só que o Foucault vai chegar à conclusão que não existe somente a macrofísica do poder, existe a microfísica do poder, onde os indivíduos, em suas relações, eles vão construindo relações que não apenas são relações contemplativas e sociais, mas são relações de poder, de submissão, de aprisionamento e até mesmo de tortura do outro. Depende da minha vontade, do querer que eu quero, do querer que eu tenho em relação ao meu relacionamento, ao que eu tenho em relação ao outro.
E aí o Foucault ele vai trabalhar essa ideia de microfísica do poder, e a gente traz isso para os dias de hoje, e a gente percebe que o que a gente quer em relação ao outro é uma relação de submissão, é uma relação não de complementação, não uma relação de construção mútua, não uma relação de desenvolvimento de indivíduos, mas é uma relação onde eu tenho total controle sobre a outra pessoa. E aí, quando você tem controle sobre a outra pessoa, você está se sentindo bem. Tanto é que, vamos lá, o que aconteceu nessa última semana agora? Não foi essa disputa entre o jurídico e entre a classe judiciária e entre o legislativo para poder dizer, vamos lá, vamos ver quem está melhor nessa história, e a tal ponto de que um camarada chamado Renan Calheiros pode dizer diante de um oficial de justiça que ele não vai cumprir, e ele não está nem aí para essa situação. Quem é o Supremo para me mandar? Exatamente. E aí eu fico pensando que talvez a grande resposta que até então o judiciário tem dado, a grande resposta que pessoas tal como o juiz Moro ou tantas outras pessoas que têm ali aquela representatividade para o povo, há agora um desmantelamento também da representatividade do judiciário, onde a pessoa diz, então quer dizer que o judiciário, em relação à afronta do Renan Calheiros, enfia a viola no saco e está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente não tem que se preocupar com mais nada, porque o judiciário acolheu e encolheu as suas representações diante de uma figura que é uma figura corrupta, desde época de Collor, passando por todos os estágios, chegando aonde está, todo o coronelismo, e aí essa representatividade do coronelismo foi interessante, porque ontem foi-se colocado que o Renan Calheiros ia ouvir tudo que o judiciário teria a dizer diante da sua situação, se iam tirá-lo ou não tirá-lo, e ele estava ladeado por quem? Por Sarney. Aí, meu irmão, quer dizer que a situação do coronelismo está ali extremamente figurada, bem figurada. Olha as pessoas que estão nos representando. Cara, né? Olha será a pessoa que que está nos representando. Todo dia a gente faz tudo e eu acho que igual, cara. O mais perigoso de tudo isso é que existe um discurso hoje, né, principalmente nas redes sociais, de dizer o seguinte: o Renan Calheiros foi escolhido pela maioria da população. O prefeito Mário Tricano foi escolhido pela maioria da população. Gente, a que custas a maioria da população foi persuadida a escolher essa pessoa? Isso é vontade da população? Não, não é a vontade da população. A vontade da população é ver a cidade bem. A vontade da população é se sentir representada. Aquela manipulação que o sujeito do mal faz para se perpetuar no poder, é claro. Se ele é um sujeito, e é por isso que existe a ficha limpa, que os políticos odeiam, claro, mas tem que odiar mesmo, né? Porque o cara que usa de recursos indevidos, é claro que ele vai conseguir voto. É evidente. Ele está trocando voto por consulta pública, né, de saúde, ele está trocando voto por exame, ele está trocando voto por asfalto. Isso não quer dizer que se ele chegar lá na frente e conseguir a maioria da população elegendo ele, que ele seja um sujeito bom. É verdade. Não quer dizer, gente. O fato do sujeito conseguir 35 mil votos em Teresópolis não quer dizer que ele é o preferido da população. Quer dizer que ele está usando a máquina e está ganhando o voto através da compra do voto, através da troca de favores, através da nomeação de cargo. Isso não é vontade popular. Isso é manipulação do sistema democrático. Isso é outra coisa completamente diferente. Representação, é isso que o pastor Tiago falou, são as instituições. E essas estão sendo vilipendiadas. O judiciário está sendo vilipendiado, o executivo está sendo vilipendiado já há muitos anos. O executivo acabou, né? Ele inexiste no país já há muito tempo. Os governadores viraram marionetes de construtoras, os prefeitos viraram marionetes de empresas que prestam serviço de merenda, lixo e outras tantas. E o nosso legislativo e o judiciário, que ainda tinham uma certa representação, estão caindo por terra também. A mesma falta de moral que o nosso executivo carrega já há décadas e décadas, o legislativo e o judiciário estão experimentando agora. Né? A gente vê juiz, né, vendendo sentença, vendendo liminar, né, que a gente sabe. Tem ministro aí vendendo liminar, né, para botar prefeito no cargo e outras coisitas mais. E legislativo fazendo as honras
do que o executivo quiser. E, cara, a gente vai ficar calado em relação a isso? Qual é o posicionamento? A ideia, né? o instrumento profético, e aí a gente volta à ideia da Bíblia como um instrumento profético, como aquilo que fala contra a corrupção humana. Antigamente, os profetas se levantavam para poder olhar para todos esses instrumentos de poder manipulador e dizer, cara, existe gente oprimida, existe gente cheia de dores e necessidades, existe a viúva, existe o órfão, existem pessoas que carecem das necessidades mais primárias e que não estão sendo atendidas. Não estão sendo atendidas. Existe um momento, só para você ter uma ideia, Anderson, lá em Isaías, capítulo 1, é um texto que começa de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, tão contextualizada para os dias de hoje, que a gente vai perceber que aquilo que Isaías falou é tal como se a gente estivesse lendo a Folha de São Paulo, o Globo, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil só no mobile, agora que eu olhei. Mas agora, qualquer coisa... Só virtual. Só virtual. Qualquer coisa por aí. Diante de tudo isso, ele dizia, cara, eu estou farto, Deus dizendo, eu estou farto dos seus cultos, estou farto dos seus sacrifícios, estou farto das suas oferendas, estou farto do seu ritualismo, porque eu vejo que as mãos de vocês estão cheias de sangue. E aí você vai dizer, mas cheias de sangue como? Eu não mato ninguém, eu nunca fui, não lancei nenhuma faca, não fiz nada contra nenhuma pessoa, não tenho as minhas mãos todas cheias de sangue, ou pelo menos um cadinho com sangue. Mas vou te falar uma coisa, todas as vezes que você fica aí afugentado diante dos instrumentos de poder, que são manipuladores e submissos diante da voz que se coloca e se propõe diante de você, e essa voz é a voz do matador, do homicida, do assassino, você é conivente, e as suas mãos e as minhas mãos estão todas elas manchadas de sangue. A gente não pode ficar conformado com um tipo de coisa assim, gente. A gente não pode ficar conformado com uma sociedade que está aprendendo a viver pelos tapas-buracos. Ontem, eu estava passando por aqui, em frente aqui à rua do Diário, está cheio de coisa para tampar buraco. Eu achei incrível isso, porque só tapa buraco e a gente sabe que aquilo dali é casca, daqui a pouco vai sair. Não primeira tem chuva uma coisa, vai embora. A primeira chuva vai embora. Mas, ou seja, é uma operação que coloca e revela o que os instrumentos públicos que deveriam estar governando com total consciência estão fazendo, estão tapando constantemente buraco. O judiciário está tampando buraco, e agora a última é que o Renan, diante de todas as pautas que tem aí para a governabilidade do ano que vem, a lei orçamentária de 2017, de diretrizes orçamentárias de 2017, ele está tirando a ideia do abuso de autoridade, que era algo que afetava o judiciário, ele está querendo colocar fora de pauta, para que aquela ideia de que o instrumento do cavalheirismo, né, o ato da conversa entre cavaleiros, pudesse dizer, bom, me aliviaram, eu também vou aliviar para eles. Já que a gente colocou a expressão de que a gente está de olho no judiciário, o judiciário agora não pode fazer do jeito que eles querem, e assim, segundo o olhar de quem colocou, do instrumento do legislativo que colocou essa proposta de abuso de autoridade, agora eu vou chegar para trás, colocar um passinho atrás para dizer ao judiciário que foi muito bem eles deixarem, e tal como ele diz, que o Senado humildemente acorda a ideia de que agora eu estarei diante da presidência do Senado, e isso é um instrumento de patriotismo. Gente, isso aí é hipocrisia para danar. Absurdo. É muita hipocrisia o camarada que não aceita de cara um oficial de justiça dizer que com humildade o Senado recebe, com o profundo patriotismo que o judiciário tem, operações atrás de operações ilícitas, poderes que são utilizados para a subversão e para a submissão de um povo que não pensa mais, que não está ali mais discutindo aquilo que deve ser discutido, não tem mais um instrumento profético, não está mais ali dizendo, olha, eu tenho que denunciar o que está sendo feito. Gente, a gente tem que sair para fora das nossas casas, sair e colocar a nossa voz em alto e bom som, no megafone, para poder ser ouvido no nosso município, depois no nosso estado, depois no nosso país, e fazer com que as mudanças sejam mudanças que sejam evidentes a partir da voz de um povo que está ali, enclausurado, deixando de viver com qualidade de vida, porque tem gente pensando no 1 milhão do Rubi que está dando para sua esposa. O Sérgio Cabral faz isso
coloca lá o brinco na orelha da sua esposa e com um brinco de 1 milhão está dizendo para a gente que causas como saúde pública, educação ou qualquer coisa derivada não é importante tal como o brinco a ser dado a alguém. Você percebe? Hoje o estado do Rio de Janeiro é vergonha para o país inteiro, mas a esposa dele tem um brinco de R$1 milhão, né? No mínimo. Mas eu gostei da joia nova que ela ganhou. Ficou bonito. Ficou legal. Ficou bem melhor. E a roupa também. A joia nova e a roupa nova dela ficaram bem melhores, né? Que é a algema e a roupinha verde lá de Bangu. Olha, caíram muito bem, né? Gente, se o Kleber estivesse aqui, ele ia falar de moda. Mas o Kleber entende muito mais. A gente não tem a menor ideia do que ele está falando. Agora, diante de tudo isso, será que a lei das nossas conveniências e essas... Vamos falar sobre a ideia dos micropoderes para chegar à ideia do macropoder, que está totalmente desestruturado. Esses micropoderes, onde as nossas relações não são relações mais saudáveis, não são mais relações onde eu olho para o outro, entendendo que eu tenho que ceder diante do outro, para que também, ao ceder, haja algo que retorne para mim, que haja uma ideia de que, qual o problema de hoje eu ceder diante dessa pessoa, porque diante dessa sedição que eu vou fazer a essa pessoa, eu vou ganhar também com isso, eu vou ganhar uma pessoa, um carinho, um cuidado, um relacionamento. Quantas vezes a gente não faz isso dentro de casa? Você vê, Anderson, pessoas que têm relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo e que vivem em quedas de braço constante, não conseguem se relacionar dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria casa. Eu pergunto a você, como é que você vai se contextualizar e conviver na sua empresa, dentro da sociedade que você vive, dentro da sua instituição religiosa, dentro do seu instrumento de poder aí na governabilidade de um município? Como é que você vai conviver com isso se você não consegue conviver bem dentro da sua casa? Tudo começa dentro de casa, tudo começa no iniciozinho dos nossos relacionamentos com pai, com mãe, esposa, esposo, filho, filha. Se nós não nos relacionamos bem, tudo aquilo que eu faço fora dali é personagem. Tudo aquilo é personagem. Tudo aquilo é fora de contexto. E aí eu tenho que entender, Anderson, que no final das contas, nós não queremos ser libertos das nossas opressões, nós apenas queremos ser, nesse instrumento de poder e submissão, nós queremos ser os próximos opressores. Quem é que eu vou oprimir? Quem é que vai estar sendo delegado? Quem é que eu vou submeter diante das minhas vontades? Eu não quero saber da vontade alheia, eu quero ser o próximo opressor. Não é isso que às vezes a gente pensa? Talvez o que a gente olha lá, o Renan, talvez o que a gente olha pessoas no nosso município fazendo, não é porque no final das contas eu queria estar ali tomando aquela fatia maior daquela pizza e comendo uma fatia maior daquela pizza. Será que não é isso? Será que, de alguma forma, as nossas grandes questiúnculas, os nossos questionamentos a respeito do outro e do que o outro faz, a gente não tem esses questionamentos, porque o que ele faz no revelado, eu promovo todos os dias nos meus relacionamentos, que são relacionamentos distantes, estão distantes da imprensa, distantes dos holofotes, distantes das câmeras. Eu e você somos resultados de uma nacionalidade da corrupção, onde a instituição se corrompeu e nós vivemos essa experiência nos nossos micropoderes, nos nossos micro-relacionamentos, nos nossos relacionamentos dentro de casa. Se você é o camarada que não discute quando alguém te dá um troco incorreto, você é corrupto, tal como Renan, tal como Sarney, tal como todos os outros que estão nos holofotes. Sejamos menos hipócritas, sejamos mais éticos, sejamos pessoas que questionemos primeiro a gente diante de um espelho, e ao diante do espelho estivermos, olharmos para o mais profundo da nossa alma e discutirmos o que eu estou me tornando, e aí dentro desse processo a gente entender que nós não somos resultado finalizado de nada, nós estamos em constante processo. Não reza a história da Gabriela de eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Reza a história de que nós estamos em um constante processo e a vida se faz a partir de um momento que eu tomo as rédeas da responsabilidade, não delego a terceiros a escolha por mim, não deixo os outros mancharem de forma terceira as minhas mãos com sangue, porque eu não quero me
ser conivente com uma sociedade que está vivendo em derrubada, em derrocada, está vivendo todos os dias, cada dia mais, a experiência de apenas anular ou questionar, mas não se faz como diferença. Lembra da história que a diferença que eu quero no mundo, eu tenho que começar por mim mesmo? Gandhi ainda vai dizer, olho por olho, e todo mundo acaba cego nessa história toda, e a gente vai viver isso. É verdade, né? A gente vai ficar cego nessa história toda, porque nós estamos ainda aptos a enxergar alguma coisa, mas vai chegar um momento que a escuridão vai invadir tão grandiosamente o espaço que a gente vive, que a gente não consegue mais enxergar nem a meio milímetro, e vou ser bem categórico, nem a meio milímetro do que está à frente da gente. Com certeza. E aí, aproveitando, né, para a gente finalizar, falando dessa questão, né, de você estar mudando o tempo todo, né, as pessoas falam muito, e você tem aquela premissa, né, de que você nunca vai conseguir entrar no mesmo rio. Verdade. De novo, né? Aquele rio já é outro, a água já passou. Assim como você também não consegue entrar no mesmo rio por 2 vezes, o sujeito que entra no rio também não é o mesmo que entrou daquela vez. Então você também muda, né? É importante que você lembre disso, né? As coisas estão mudando no mundo, mas você também está mudando. Vai depender do que você quer, né, para essa mudança. O que você está preparando para essa mudança? Que novo sujeito é esse que você está se tornando? É, né? Isso que a gente tem que querer, né? Tem e que para encerrar, pelo menos a minha parte aqui, vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que Deus ouve orações. Aprendi de fato, gente. Deus ouve orações. E às vezes você está orando para que Deus possa trazer uma resposta para solucionar o problema que está acontecendo na tua casa. Talvez você está dizendo assim, Deus manda alguém, manda um anjo, manda um profeta, manda a televisão, o Anderson falar alguma coisa para o meu marido, para a minha mulher, o pastor falar alguma coisa, manda alguém, e aí Deus ouve. E ele responde. E quando ele responde, ele diz, está certo. Você teve consciência do que está acontecendo. E eu vou responder a sua oração. E você vibra com aquilo e diz, opa, que ótimo. Alguma coisa vai acontecer, alguma mudança. E aí sabe o que acontece? Deus olha para você e vai dizer, você é a resposta da oração que você está fazendo. Não adianta terceirizar e dizer, Deus manda alguém, manda alguma pessoa, um anjo, um espetáculo, um evento. Deus está dizendo, você que tomou consciência é a pessoa responsável para delegar as mudanças que são necessárias no ambiente que você vive. É isso que eu estou dizendo para você. Olha aqui para mim, é com você mesmo que eu estou dizendo. Você que está esperando que alguém apareça para mudar a situação na tua casa, para mudar a situação na instituição, na empresa, na sociedade. É com você que eu estou falando, que está delegando para outras pessoas uma responsabilidade que é sua. E por que sua? Porque você tomou consciência. Quem toma consciência daquilo que deve ser feito, também tem que tomar a empreitada e a prática, a praxis, para que as mudanças sejam efetuadas no meio. Que você tome consciência, não apenas da teoria, mas da praxis, da prática. Você é a resposta da oração que você tem feito para que o mundo ao teu redor mude. E aí? Quais são as mudanças? O que você vai fazer a partir dessa provocação? Eu espero que você tome total consciência de todas as coisas. Amém. Tomara que mude bem, né? A gente Com está certeza. precisando. Pastor, mano, obrigado. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Sempre, eu tenho certeza absoluta que você está em casa aí, aproveitando cada palavra aqui do pastor Tiago. Estamos realmente num momento difícil, a gente precisa buscar auxílio realmente onde der, gente, porque está complicado. Bom, uma excelente quinta-feira para você, né? Que você tenha aí, né, uma quinta-feira bastante produtiva, que seus objetivos sejam alcançados. Te desejo realmente que amanhã você esteja ainda melhor do que hoje aqui para acompanhar comigo a partir das 10 horas o nosso Diário da Manhã especial. Amanhã teremos uma ceia especial montada aqui pela Andressa Morim e pelo meu amigo Léo Coalhada. Vai estar aqui, Léo, né? Está sumido um tempo, mas ele está voltando amanhã. Vamos ter essa dupla maravilhosa a partir das 11 horas aqui comigo. Kleber Melo fugiu hoje, que eu sei onde ele foi, mas amanhã eu conto para você. Amanhã, na abertura do programa, eu te conto onde o Kleber estava, que não veio aqui hoje. Vai estar amanhã também, tá bom? E mais um monte de coisa bacana também, tá? Gente, excelente quinta-feira para você. A gente se encontra mais tarde ainda no Jornal Diário Direto à Redação.
E um grande beijo e até mais. Até mais, pastor. Até mais. Obrigado.